Hoje eu quero trazer para vocês uma belíssima passagem da Bíblia. E eu gosto muito de passagens assim, clássicas, né, que saltam os olhos. Eu gosto de falar dos clássicos da Bíblia. Um dia eu tenho um sonho de pregar em todas as principais passagens bíblicas. Assim, os 10 mandamentos, quando Abraão saiu, a abertura do Mar Vermelho, né, todas as parábolas de Jesus. Essa é uma passagem muito marcante. Todo mundo, praticamente, que lê a Bíblia, conhece essa passagem. Olha só, Lucas 19, de 1 a 9. A gente já cantou sobre esse cidadão aqui hoje. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. E nós temos nesse texto 3 personagens marcantes. E como esse texto é muito gráfico, ele tem uma árvore, ele tem um homem baixinho, ele tem uma estratégia, ele tem uma multidão, ele tem Jesus. Ele é um texto gráfico, é o tipo de texto que a gente fala para o nosso filho, né? Porque nosso filho é pequenininho, aí você fala, tinha um homem na Bíblia que era pequeno, e aí ele subiu na árvore para ver Jesus, não é isso? É uma passagem que a gente fala para as crianças. E ela é muito gráfica. Então eu vou, ao longo dessa mensagem, trazer alguns gráficos ilustrativos. O primeiro é que eu trago 3 personagens básicos. A primeira leitura que a gente tem nesse texto, salta aos nossos olhos 3 personagens. Um é o próprio Jesus. E ele está rodeado de uma multidão. E Zaqueu está em cima da árvore. Certo? E aí, o que nós sempre falamos nessa passagem bíblica? Nós falamos coisas do tipo, Zaqueu tinha um coração ansioso para ver Jesus. Ele buscava Jesus de uma forma tão intensa que ele procurou de todas as formas superar suas limitações. E ao subir na árvore, ele conseguiu alcançar a atenção de Jesus. Não foi isso? Na Bíblia, tem pessoas que nunca passaram por essa experiência, não se encontraram com Deus assim. Por exemplo, Samuel. Samuel estava deitado na cama de noite, aí veio a voz de Deus e disse, Samuel. Aí Samuel acordou, Eli, você me chamou? Ele, não te chamei não. Aí ele voltava, Samuel. Ele acordava, não é? Moisés andando, pastoreando as ovelhas, de repente ele vê uma sarça ardente. Então, tem um encontro com Deus de uma forma surpreendente. Mas algumas pessoas da Bíblia correram atrás de Jesus, correram atrás desse encontro, correram atrás de ter um encontro verdadeiro com Deus. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue atravessou ali a multidão para tocar nas vestes de Jesus, e aí ao tocá-lo, de Jesus saiu a cura para ela. E Jesus parou, peraí, alguém me tocou, e os discípulos falaram, mas está todo mundo te tocando, Jesus. Mas alguém me tocou de forma especial. E na Bíblia, toda vez que alguém se aproxima de Deus, se aproxima de Jesus, com um coração, com uma busca sincera e verdadeira, de uma forma especial, essa pessoa encontra Deus. Buscar-me-eis e acharei, se me buscardes de todo o coração. Outra coisa legal dessa passagem, Jesus percebeu a busca do Zaqueu. E ele falou, Zaqueu, desce daí. Jesus sabia o nome do Zaqueu.
Jesus estava de passagem pela cidade. Ele não era para ele saber o nome do Zaqueu, mas ele sabia. Por quê? Porque Deus nos conhece. Deus sabe as nossas ansiedades. Deus sabe a nossa busca. Deus sabe o nosso coração. Porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Deus de pessoas. Um Deus que tem um relacionamento pessoal, íntimo com homens. Homens que têm um nome. Isso tudo é muito bonito nessa passagem. Mas aí a gente começa a ler essa passagem um pouco mais, e a gente vai tendo uma segunda leitura dela. E, de repente, a gente começa a se perguntar, mas quem é Zaqueu? E o primeiro versículo, ele nos apresenta Zaqueu da seguinte forma. O 19, Lucas 19, 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E se a gente estudar um pouco mais a Bíblia, estudar um pouco mais a história, a gente vai perceber que esse publicano era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos trabalhava para o Império Romano. O povo judeu se entendia como explorado pelo Império Romano. Ele lutava contra o Império Romano, ele não aceitava essa dominação. E, de repente, um homem judeu, começa a trabalhar para o Império Romano. E as pessoas começaram a ter, esse cara é um traidor da sua pátria. Zaqueu está traindo a sua raiz, porque ele trabalha para os inimigos. Mas não só isso. O Império Romano contratava pessoas do local para ser cobrador de impostos, porque eles sabiam que os outros tinham. Você tem um jumento, você tem uma casa, um sítio ali, a sua produção foi de tanto, você tem um filho, 2 filhas, uma esposa. Então era quase um espião do Império Romano no meio do povo. Ele era um cara local que sabia todo o seu dinheiro e na hora de cobrar o imposto sabia direitinho o que você tinha. E não só isso. Porque ao cobrar o imposto para o Império Romano dizia, você vai cobrar, por exemplo, você tem R$100. 40% é do Império Romano, certo? Vamos supor. E você pode tirar um pouco mais para você. Então, sempre Zaqueu tirava um pouco mais do imposto para o bolso dele. Por isso que começa. Era um homem rico, daí você já sabe que ele começou a pegar um bocado. Chefe dos cobradores, ele não era nem um cobrador, ele era o chefe dos cobradores. Então, era natural que esse cara fosse meio que odiado pelo público, pelo povo. Esse cara não era o cara que você convidaria para um almoço. De outro lado, nós temos a multidão. Lucas 19, 7 diz, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E aí, você começa a perceber que na época de Jesus, existia muito aquela coisa de que para você alcançar Deus, você tem que ser o cara mais santo do mundo. E você vai ser o cara que segue mais a lei do que todos os outros. E você não pode se contaminar com nada, nem entrar na casa de pecadores, nem tocar em coisa impura. Você tem que se resguardar de forma tão santa, mas tão santa que você chegue perto de ser Deus, aí Deus pode falar contigo. E havia competições de vaidade, quem é o melhor mestre, quem é o cara mais show, né? Havia muito disso, os fariseus, os saduceus, eles andavam com seus discípulos e cada um tinha as suas vestes longas, oravam nas praças. E de repente Jesus se encontra com um pecador e por quê? Nós merecemos a presença de Jesus. E aí a gente começa a ver no próximo quadro que Zaqueu então ele vai ser um pecador excluído dos demais. Ok? A multidão são pessoas dignas de andar com Jesus. Jesus não poderia estar na casa de um pecador.
Jesus poderia estar na nossa casa, que somos dignos de andar com Jesus, mas não na casa do pecador excluído. Zaqueu era pecador. E aí começamos a ver que a multidão era não só uma barreira física, mas uma barreira social e religiosa. Havia uma separação entre dignos e indignos, justos e condenados. De forma que essas pessoas não queriam ou não entendiam que Zaqueu podia se aproximar de Jesus. Tem um versículo que diz assim na Bíblia, quando Jesus confronta isso. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui. Mateus 23, 13, ele diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixais entrar o que estão entrando. De forma que Jesus via esse povo que se achava santo como uma barreira para que pecadores pudessem entrar no reino de Deus. E ele dizia: vocês, hipócritas, nem entram no reino de Deus, nem deixam que estão fora entrar. Vocês estão formando uma barreira impedindo que os pecadores se aproximem de mim. E aqui eu quero fazer uma reflexão. Eu fico hoje pensando, se a gente não vive no contexto brasileiro, numa igreja brasileira, uma situação semelhante. A igreja evangélica brasileira. Porque, de uma certa forma, a gente parece que está querendo separar os pecadores para lá e os dignos de andar com Jesus para cá. Nós, da igreja evangélica brasileira, somos dignos de andar com Jesus. Eles, ímpios, eles, pecadores, devem sofrer a maldição de Deus, devem sofrer a condenação de Deus. E para você andar conosco, você não pode ser um pecador, você não pode ser um miserável, você não pode ser uma pessoa necessitada. Nós somos vitoriosos, nós vamos ganhar o Brasil para Cristo, fortaleza para Jesus, nós somos vencedores. E de uma certa forma nós estamos nos separando dos pecadores e colocando, eu coloco nós porque de certa forma nós somos evangélicos também, nos colocando com essa separação. A gente olha a televisão e às vezes se eu penso assim, se eu não fosse crente, eu olhasse a televisão e visse o Macedo ali, o Valdemiro, o Malafaia, e do outro lado eu visse o Fábio de Mello, o Papa Francisco, eu dizia assim, quem é que falaria mais ao meu coração? Quem estaria mais próximo de Jesus? De repente a gente está tão raivoso, né? A gente está tão... E você vai convidar seu amigo para vir para a igreja? Aí seu amigo até gosta de Jesus, mas não gosta dos discípulos de Jesus. Ele acha Jesus legal, mas não gosta da igreja. Você quer convidar aquele irmão, ele vem, ele todo receoso, com medo que a igreja seja daquele jeito que ele vê na televisão, daquele jeito que ele escuta falar, naquela manipulação que ele diz. E de repente a gente criou todo um contexto social que a gente está excluindo os pecadores da igreja. De forma que a gente nem deixa ele entrar e nem a gente entra também. E como foi que Jesus reagiu a esse quadro? Qual foi a atitude de Jesus, visto que ele estava nessa situação? Como foi que ele reagiu? Qual foi a atitude dele diante dessa separação? Jesus, ele vai fazer uma aproximação absurda. Ele vai se aproximar do Zaqueu. Olha só o quadro, olha. De repente, aquele Jesus que estava no meio da multidão, ele sai daquele meio, se aproxima ali do Zaqueu
e faz um convite para ter uma íntima relação com ele. Deixa eu ir para sua casa. E de repente Jesus age como ninguém esperaria que ele agisse. E todo mundo, como assim? Como assim? Jesus na casa de um pecador. E Jesus faz coisas que nós não esperaríamos, como religiosos, que ele fizesse. Ele quebra paradigmas, quebra situações. Ele faz o que lhe bem entende. E eu penso assim, Jesus está querendo ensinar algo aí para esse pessoal todo. Aproveitou ali que Zaqueu estava em cima da árvore, viu aquela multidão pensando aquilo. Ele disse assim, agora é um momento que eu vou ensinar esse pessoal. Eu vou ensinar uma verdade da Bíblia para esse pessoal, de Deus. Se lembra quando ele estava na sinagoga, no dia de sábado? Ele pegou o homem da mão ressequida, trouxe para o meio da sinagoga e disse, é lícito curar esse homem no sábado? Aí o pessoal, não sei o quê. E foi lá e curou. Então Jesus chegou assim no meio da multidão, puxou Zaqueu. Zaqueu, eu vou para a sua casa. Acho que é por isso que todo mundo gosta muito de Jesus, que ele não é óbvio, né? Ele faz coisas que talvez a gente não fizesse. E a gente pergunta, por quê? E tem outro texto na Bíblia, em qual Jesus explica bem direitinho o que aconteceu aqui. Inclusive, são quase os mesmos personagens, quase a mesma situação. Olha só, Lucas 15, de 1 a 7, diz assim, ó. Todos os publicanos, aqui os cobradores de imposto, e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. De novo, a mesma situação em outro contexto. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aos olhos de Jesus, quem são os saudáveis e quem são os doentes? Aos olhos de Deus, nem a multidão era saudável. Porque, segundo a Bíblia, todos nós pecamos. E destituídos da glória de Deus estamos. Todos nós somos pecadores. E se alguém diz que não tem pecado, este é mentiroso. Tanto a multidão como Zaqueu era pecadora. Só que Zaqueu tinha um coração disposto ao arrependimento. Então, Jesus deixou as 99 ovelhas, a multidão, e seguiu em direção da ovelha ferida, o Zaqueu. E ele então vai desenvolver um relacionamento com Zaqueu. Olha só o quadro, o que acontece agora. Jesus vai deixar todo mundo lá e vai para casa com Zaqueu. Quando a gente olha dessa forma, a gente vê o que aconteceu direito, sabe? Como foi o escândalo de Jesus ali. Aquele cara que era pecador para o povo todo e afetava a vida de todo o povo. E realmente era um cara complicado mesmo. E Jesus deixou todo mundo e foi lá desenvolver um relacionamento de intimidade com Zaqueu, na casa dele. Foi pousar com ele. Que coisa, né? Agora, Jesus não expôs os pecados de Zaqueu para todo mundo. O que Jesus tinha para falar com Zaqueu foi falar na casa dele. Jesus não chegou naquele momento e crucificou Zaqueu e disse, olha pessoal, este aqui é um miserável, esse aqui é um pecador, chibata nele, não foi. Aí ele pegou Zaqueu e disse, vamos para sua casa, vamos conversar lá, vamos ter um relacionamento lá. E a gente, muitas vezes, tem feito o contrário. Nós temos acusado, apontado,
mas não temos nos aproximado das pessoas que achamos que elas estão erradas. A gente é muito rápido em chegar no Facebook, em chegar numa rede social, em chegar numa roda de amigos e começar a apontar o erro, jogar indireta, dizer, essa pessoa não merece Deus, essa pessoa não deveria estar naquele ministério, essa pessoa não deveria fazer isso e aquilo outro, essa pessoa não merece se relacionar com Deus. E a gente acusa publicamente, põe na cruz, pisa na zeni. E aí a gente quer crucificar a pessoa, mas poucos de nós querem levar essa pessoa para um relacionamento de intimidade, se tornar amigo delas, e lá na intimidade conversar sobre uma série de coisas. Poucas dessas pessoas querem salvar aquelas pessoas que eles acusam. Você não está escrevendo no Face para salvar a pessoa, você está escrevendo porque você quer sangue. Você não está escrevendo dizendo, olha meu amigo, eu já passei por isso, eu tenho uma experiência nisso, eu acredito que o amor de Deus pode mudar a sua vida. Não. Você fala, um dia Deus virá com a vingança sobre a sua vida. Existe uma diferença muito grande entre o coração que quer a salvação e o coração que quer a destruição. E dá para perceber quando você lê. Jesus, ele não expunha publicamente. Ele conversava na intimidade. Segundo, Jesus primeiro aproximou-se com a sua graça. Zaqueu não merecia. Ele se aproximou sem merecimento, por graça, por amor. Depois, ele teve um relacionamento com Zaqueu. E no final, Zaqueu se levantou proclamando uma restauração. Primeiro uma graça, depois um relacionamento, depois uma transformação. A gente inverte. A gente diz, Zaqueu, se você se transformar, eu posso ir lá na sua casa. Zaqueu, se você dividir seus bens, pode ser que eu vá na sua casa. Não, primeiro Jesus disse, vamos lá na sua casa. Vamos conversar, vamos ter um relacionamento. E depois houve o quebrantamento do coração de Zaqueu. Quando você vê esse quadro, põe lá, Gesílio, de novo. Quando você vê esse quadro, quem é você aí? Você é a multidão? É a multidão? Você é o Jesus? O ideal nosso é ser o Jesus. É ser o cara que se aproxima do pecador, desenvolve um relacionamento com ele, conversa com ele e salva ele. Mas você é o Zaqueu? Talvez seja, né? Talvez você esteja aqui com o coração todo quebrantado, cheio de coisa complicada, numa busca desesperada. Essa aqui é sua árvore, você subiu nessa árvore querendo que Deus fale ao seu coração. E talvez você seja o Zaqueu. E se Deus fosse na sua casa, o que você diria para Ele? O que Ele diria para você? Se Jesus Cristo fosse na sua casa, na sua intimidade, aonde Ele mexeria? Quais eram os itens da sua vida que precisam ser mexidos? Quais são os seus pecados escondidos? Quais são os seus desejos egoístas? Quais são os seus pensamentos que Jesus mexeria, tocaria? E aí vem a parte final do texto, que é maravilhosa. Ela diz assim, então Zaqueu levantou-se. E eu acho que aqui é a parte mais fantástica do texto. É quando Zaqueu se levanta. Uma vez, eu e minha esposa, a gente tinha uma amiga, e ela estava passando um momento muito difícil, e ela tinha uma relação muito complicada de promiscuidade, de relação com coisas indevidas e complicadas. Estava destruindo a vida dela aos poucos. E aí a gente começou um papel de influenciar a vida dela, conversar com ela, relacionamento. E a gente, certo dia, a gente convidou para vir para a igreja, a gente trouxe para a igreja, e o pastor nesse dia pregou
a pregação, sabe aquelas coisas de Deus? Você traz uma pessoa no dia e essa pessoa escuta a vida dela na pregação? Pois a gente trouxe ela para a igreja, o pastor aqui pregou a vida dela do começo ao fim. Essa pessoa chorou nesse culto. Rapaz, houve quebrantamento mesmo. E aí passa uma semana, duas, e ela viu Jesus passar. Ela subiu na árvore. Ela foi para casa com Jesus, mas ela não se levantou. E essa pessoa se afastou, e hoje se encontra até pior do que estava antes. A importância do se levantar é muito grande. Todo mundo quer ter um jantar com Jesus. Todo mundo quer ir para casa com Jesus. Se você recebesse um convite, Jesus está vindo aí almoçar na sua casa, claro que você ia abrir a sua casa para conversar com Jesus. Mas é importante também o levantar-se. O decidir mudar a sua condição. Vamos ler aqui uma passagem bíblica de Tiago. Diz assim, olha só. Tiago 1, de 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. O homem que se olha no espelho, depois vai embora e esquece de quem era. É aquele homem que viu a possibilidade de quem ele podia ser, a imagem e semelhança de Deus. O homem, segundo Cristo, ele se olhou dessa forma, ele se entendeu dessa forma, mas quando ele saiu desse lugar, onde ele leu a palavra, ele começou a esquecer daquele propósito que tinha no coração e começou a viver a sua vida como lhe bem entendia. Nós devemos olhar o homem ideal que Deus nos propõe, o Cristo, e depois que nós saímos dali, nos tornarmos praticante para nos tornarmos semelhante ao nosso Mestre. É preciso levantar-se. Por quê? No final do versículo, ele dá uma promessa. Diz assim, será feliz naquilo que fizer. O primeiro ponto, porque seremos felizes. Se praticarmos a palavra de Deus, aquilo que nós fizermos será agradável. Deus vai abençoar, seremos felizes. A outra parte da restauração é o seguinte. Deus quer restaurar a gente em 4 pontos. O primeiro, você consigo mesmo. Tem coisas que você precisa se perdoar, mudar. Coisas que lhe afetam, remorsos, culpas, coisas pessoais. Segundo, a sua relação com Ele precisa ser restaurada. Terceiro, a sua relação com o próximo. E quarto, a sua relação com o ambiente, com a cultura, com o mundo. Porque o seu papel é restaurar o mundo à sua volta. E nesse ponto você vai ver que Zaqueu se levanta e diz, vou dividir metade dos meus bens aos mais pobres, o ambiente. E vou dar 4 vezes mais se alguém eu roubei. Então ele está indo para as pessoas que ele feriu e machucou e tentando reconciliar com elas. Vejam só a inteligência de Jesus aqui. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Todo aquele povo sofria por causa da arrecadação. Quando o chefe diz que não vai mais roubar, quando o chefe diz que vai devolver o que roubou, toda aquela multidão que ficou para trás vai ser beneficiada. Jesus, com a salvação de Zaqueu, transformou toda uma realidade social que estava ali em volta. E às vezes Jesus quer ter um encontro conosco, quer que a gente se levante, quer que a gente mude a nossa vida, não é para a gente ficar assim com Deus bem, não.
É porque a nossa restauração vai mudar a vida de muitas pessoas à nossa volta. Quando nós nos libertarmos, nós vamos libertar o nosso ambiente. Nós vamos libertar o nosso trabalho, nós vamos libertar a nossa família. Enquanto a gente fica caído, muita gente cai junto com a gente. Quando Deus restaura a gente, Ele restaura todo o nosso ambiente em volta. Por isso, meus irmãos, é necessário levantar-se. É necessário combater a hipocrisia. É necessário ter graça. É necessário ter relacionamento. É necessário levantar-se. Eu vou mudar. Eu quero mudar. Está na hora de eu mudar. Está na hora de eu levantar-se como Zaqueu e transformar a minha vida. E o que eu mais gosto nessa passagem, nós estamos caminhando agora para o final do culto, para o final da mensagem, é que Zaqueu só foi transformado porque Jesus era gracioso. Sem Jesus ali, Zaqueu tinha continuado onde estava, a multidão continuava pensando como estava pensando, sofrendo por causa dos impostos, e Zaqueu pecando do jeito que estava pecando. Mas foi a presença de Jesus nesse ambiente que mudou a vida de toda aquela comunidade. E eu, pela experiência do evangelho que eu tenho, eu digo, Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Eu já vi muitas pessoas sendo transformadas por Jesus. E Ele já transformou a minha vida também. A gente vai cantar uma música chamada Jesus Cristo mudou o meu viver. É uma música antiga. Muitos de vocês já conhecem, mas é verdade. Jesus Cristo mudou o meu viver. E foi Ele entrando nessa história que Ele transformou o coração do Zaqueu e transformou toda aquela realidade ali presente. Amém? Amém.